Se você tem até R$1.000 para começar a investir, nesse vídeo aqui eu vou te falar como eu começaria a investir esses R$1.000, qual estratégia utilizar e como rentabilizar ainda mais esse dinheiro. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel e quando a gente vai começar a investir, a gente sempre fica com muita dúvida sobre onde investir, qual estratégia utilizar, se a gente já começa diversificando o nosso patrimônio, se esses R$1.000 são suficientes para diversificar o patrimônio. Então todas essas dúvidas são normais, fique tranquilo e eu vou começar a esclarecer elas aqui para você agora. E para fazer isso eu vou considerar que você já formou a sua reserva de emergência e esses R$1.000 você vai investir pensando em rentabilidade, pensando no longo prazo e não mais para fazer a reserva de emergência, tá? Então como eu começaria a investir esses R$1.000? Primeiro de tudo a gente já tem que começar formando uma carteira que seja diversificada. E se você tinha alguma dúvida se dava para diversificar com R$1.000 ou com menos de R$1.000, já fica ciente que é possível, dá para fazer diversificação, tem investimentos que você começa com pouco dinheiro, com R$30 você já consegue fazer investimento, então a gente vai começar já diversificado. E pensando nessa quantia de R$1.000, eu começaria investindo visando o meu futuro, visando a minha aposentadoria, e para fazer isso, um dos melhores investimentos é o Tesouro IPCA, porque nesse momento a gente está num bom momento para fazer a aquisição, para fazer investimento em Tesouro IPCA, porque a gente tem taxas que são IPCA mais 6,5%, IPCA mais 6,7%, tudo depende do prazo, mas isso significa que você vai ter uma rentabilidade de 6,5% acima da inflação. Caso você não saiba, eu vou falar rapidinho aqui como funciona. O IPCA, ele nada mais é do que a inflação, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E como funciona essa rentabilidade? Se a inflação for de 4%, significa que você vai ganhar 4% mais essa taxa pré-fixada, que nesse caso aqui do Tesouro IPCA que eu peguei como exemplo, é de 6,5% ou 6,7%. Então seria 4 mais 6,5%. Então todos os anos você vai ter um aumento no seu poder de compra, porque seu dinheiro vai estar rendendo mais do que a inflação. E para fazer isso, desses R$1.000 que a gente está pensando aqui em montar a carteira, eu colocaria R$200 no Tesouro IPCA logo de início. E aí os outros R$800 a gente vai dividir em mais 3 tipos de investimentos, e esse próximo investimento aqui é um investimento que tem o poder de alavancar muito sua rentabilidade. E eu investiria em ETFs. E o que é um ETF? De uma forma bem simples, é um investimento que ele tem como objetivo acompanhar um índice. E qual seria esse índice? Eu estou pensando em 2 aqui nesse momento de fazer esse tipo de investimento, que seria pensar no índice da Bolsa Brasileira, que seria o Ibovespa, e pensar no índice da Bolsa Americana, o S&P 500. E nesse investimento aqui eu alocaria cerca de R$300 em ETF e eu focaria principalmente no ETF da Bolsa Americana, que é o IVVB11. Esse tipo de investimento aqui, ele vai acompanhar o S&P 500 da Bolsa Americana, que é um índice que considera as 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos. Então, só para você ter uma ideia, as empresas que fazem parte desse índice, a gente tem a Coca-Cola, a Apple, a Meta, a Alphabet, a Amazon também faz parte desse índice do S&P 500, a Disney também faz parte desse índice. Então são as maiores empresas que têm os seus lucros considerados para esse índice aqui. Então esse tipo de investimento aqui ele tem o potencial de alavancar muito a sua rentabilidade, e quando a gente olha para o S&P 500 no longo prazo, a gente pode dizer que ele sempre sobe, mas ele sobe caindo. Então quando a gente pensa num prazo curto, pode ser que tenha oscilações muito grandes e tenha prejuízo, mas quando a gente olha no longo prazo, ele sempre retorna e volta a subir. Então eu alocaria cerca de R$300 nesse tipo de investimentos em ETFs, principalmente focando nesse ETF no IVVB11 e para o longo prazo. Tudo que eu estou falando aqui é para o longo prazo. Não estamos falando de investimento para você comprar hoje e vender daqui a um mês. Comprar hoje e vender daqui a 6 meses. Não, aqui é para a gente montar uma carteira que a gente vai levar
guardar até a nossa velhice. E aí agora a gente tem aqui mais R$ 500 pra gente terminar de montar essa carteira. Antes de eu falar do próximo investimento, se você chegou até esse momento aqui do vídeo, se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo que sai aqui toda semana e já deixa seu like nesse vídeo, né? Você chegou até aqui e não vai deixar o like, pô. Então clica aí porque é importante, o YouTube pega esse vídeo e recomenda para mais pessoas. E aí você me ajuda a fazer o canal crescer também. Bom, vamos lá, para os próximos R$ 500, eu alocaria cerca de R$ 200 em fundo de investimentos. E por que fundo de investimentos? A gente tem uma série de fundos que tem uma rentabilidade superior à taxa Selic, fundos que são conservadores, e eu tenho ali um gestor e toda uma equipe trabalhando para fazer com que esse fundo tenha uma boa rentabilidade. Então a gente tem uma equipe especializada que trabalha única e exclusivamente com isso. São pessoas que entendem muito mais do mercado do que quem não trabalha com isso. Então faz sentido a gente deixar parte do nosso recurso em um fundo de investimentos e a gente tem uma série de fundos diferentes. Eu posso inclusive fazer um vídeo aqui explicando quais são os tipos de fundos, mas nesse momento aqui eu estou pensando em um fundo de investimentos de renda fixa. Então pode ser um fundo que investe ali um pouco em crédito privado e aí ele tem uma rentabilidade de 111% do CDI, 109% do CDI. Então seria um tipo de fundo para deixar um recurso que você pode resgatar a qualquer momento e pode usar como uma reserva de oportunidade. Caso você veja um outro investimento que faça muito sentido e que tenha uma rentabilidade muito melhor, você consegue resgatar desse fundo com liquidez diária, no máximo D+1, e fazer esse investimento melhor que você enxergou como uma oportunidade. Então pelo menos R$ 200 eu deixaria nesse tipo de investimento com essa finalidade. E os últimos R$ 300, o que eu faria com ele? Eu colocaria em fundos imobiliários. E aqui pensando única e exclusivamente em obter dividendos, em conseguir ter ali todos os meses pingando um pouquinho de dinheiro na minha conta que já seja proveniente dos meus investimentos. Então os fundos de investimentos imobiliários têm essa vantagem, têm esse atrativo que é você investir e você receber todos os meses dividendos. E a gente tem que pensar em fundos de imobiliários que sejam sólidos, em fundos imobiliários que tenham muitos imóveis, que tenham muitos inquilinos, em fundos imobiliários que não tenham uma vacância grande, ou seja, que a maior parte dos imóveis não estejam sem inquilino, tem que estar tudo ali cheio de inquilino e todo mundo pagando o aluguel em dia. Então esse tipo de fundo de imobiliário faz muito sentido, eu alocaria cerca de R$ 300 ali nesse tipo de fundo, porque no momento que você vê caindo na sua conta ali, nem que seja R$ 3 que você ganhou de dividendos, nem que seja R$ 5, R$ 10, e essa quantia vai aumentando conforme você continua fazendo investimentos, isso dá muito mais ânimo pra gente e faz a gente ter mais vontade de investir, porque a gente está vendo o retorno. E eu acredito que isso pode mudar o jogo e fazer com que você fique consistente, se torne uma pessoa de fato investidora. E agora que a gente distribuiu essa carteira, o que você vai fazer nesse momento? Vai se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar como recomendação, porque se esse fez sentido para você, essa recomendação aqui também vai fazer sentido. Eu te vejo por lá.